Como dizem, o Pai é quem cria e quem me criou realmente de fato, foi Deus, Ele é meu verdadeiro Pai. Como eu disse, aos meus 18 anos Ele me deu um presente, Ele me visitou, foi quando eu o vi pela primeira vez. Aos 18 anos eu vi Deus pela primeira vez, fui arrebatado em espírito a uma praia. Lá eu me deparei andando pela areia da praia e olhei para o mar. O mar estava agitado e as nuvens escuras e trovejantes. Foi quando o mar se rasgou formando um caminho. Duas paredes de água, uma de um lado e a outra do outro lado, me admirei com aquilo. Então uma luz muito forte de trás de mim clareou o lugar, pensando ser um caminhão ou um holofote eu olhei para trás, foi quando malmente consegui olhar, coloquei na mesma hora o braço para cobrir meus olhos. Eu olhava com os olhos quase fechados e olhando para baixo, mas consegui tirar uma, entre aspas, foto visual e mental, tipo quando nós fechamos os olhos e ainda ficam os traços do local que você viu antes de fechá-los. Era um homem, feito de luz branca resplandecente, tinham como que os sacerdotes usam na cabeça, ao seu redor uma aura de luz branca resplandecente também, só deu para ver os traços ao seu redor, a intensidade da luz ia aumentando e ofuscando cada vez mais minha vista, o ar ficava denso que dava até para tocá-lo. A gravidade ficou tão insuportável que caí de joelhos. Não aguentar ficar de pé, foi que eu ouvi sua voz, creio como uma distância de 2 a 3 metros, e ele me fez uma pergunta. Com voz de homem ele disse: "O que é que eu não posso fazer?" Então aquela luz e o espírito dele ia entrando em meu corpo e me enchia como o ar enche um balão. Meu corpo físico e espiritual que chegava a inchar, quando acabou eu abri meus olhos e fiquei sentado na cama pensando nisto. Depois desse acontecimento, fiz coisas que nenhum ser humano fez ou fará. Nem se treinasse ou estudasse 1000 anos e não treinei e nem estudei para fazê-los. A aura ao seu redor parece ser um quadro, uma lousa, uma tela branca, o qual pode-se fazer qualquer coisa. Nessa área, e dentro dele o ser a mesma coisa, como se ele podendo dizer ser que pode ser quem quiser. Assim foi depois disso feitos físicos e espirituais que mesmo que treinasse milênios não iria fazer, como, força, quebrar os analógicos de um controle de videogame só rodando os dos analógicos no confronto de Dragon Ball Budokai 3, que estava desse jeito e ficou mais quebrado que esse. Até o dono da locadora de videogame disse que isso era impossível fazer com as mãos e que eu tinha mordido os analógicos com raiva e quebrado. Eu mandei até ele perguntar para as pessoas que estavam lá jogando. Eu estava em um município no interior e lá todo sábado ia um ônibus buscar o pessoal para levar na cidade e fazer as compras semanais. Ele fazia farinha e levava as sacas de farinha para vender na cidade. Eu estava sentado atrás no ônibus e chegaram para descarregar as sacas de farinha e viu pessoa pegar e levar as sacas para um local. 2 carregavam uma saca, então decidi ajudar. Então eu pegava uma saca como se não fosse nada e levava para o local. Uns ficaram me olhando e um até parou e disse: "Eras mano, você carrega uma saca de farinha muito fácil." E eu sorri meio sem graça e disse: "Né hahaha." Socos e chutes que faziam os adversários entre aspas voarem. Com colegas no município um cara do local pegou um limão galego, que é aqueles limões grandes, duros e cheios de caroços, disse quero ver brincarem com isso kkkk, eu peguei e disse, desse jeito? Eu joguei o limão no ar e chutei, ele se espedaçou todinho, eles me olharam assustados, e o cara disse, peraí. Ele pegou o outro e disse, faz isso aí de novo, eu disse, assim? Joguei de novo para cima e chutei de esquerda e se espedaçou entre aspas como a outra. Aí ele disse, meu pé pra ti.
Tá doido, chutei uma bola uma vez que o goleiro defendeu no meio do gol, mas a bola foi para dentro do gol e foi forte que fez até ele ir para trás. Para dentro do gol e muitos outros em força, velocidade. Num município do interior de Barcarena, tinha uma society que pegava 4 na linha, eu driblava 3 e fazia o gol sozinho, quase toda hora, e todos os dias, nessa época com uns 23 anos. Uma vez caiu meu celular na vala. Tava eu e um colega meu, ele é cadeirante, ela chegou a cair na água e eu consegui tirar na hora que fez uma entre aspas, onda para cobri-lo, e parecia que nem tinha molhado. Meu colega disse, coloca para secar, eu disse nem olhou praticamente, ele me perguntou não? Uma vez jogando bola, travinha 2 versus 2, e meu primo e eu estávamos no ataque contra um deles, e outro ficou perto da nossa trave, uma distância da trave para outra era, creio eu, de 10 metros ou mais. A bola entre aspas espirrou pro cara adversário do outro time que estava perto do nosso gol. Ele pegou a bola e na mesma hora que ele virou para chutar no gol, foi a mesma hora que eu estava tentando tirar a bola dele. Creio que uns 6 a 7 metros em um segundo. Ele até falou, que diabos é isso? O The Flash? Numa brincadeira de garrafão, onde as pessoas se escondem e uma pessoa fica protegendo uma garrafa seca de 2 litros de refrigerante para as pessoas que se esconderam não chutarem e ele ir buscá-la de volta. Quando avistava alguém ele dizia o nome da pessoa e bati 3 vezes com a garrafa no chão. Eu corria do terreno de uma área escura e chutava a garrafa com o protetor da garrafa do lado dela. A pessoa pode tirar a garrafa na hora para outra pessoa não chutar, e muitas outras em velocidade. Resistente que, um rapaz que treinava academia uns 5 anos, estavam os 2 colegas, ele e eu. Ele é muito mais alto que eu e aparentemente fortão, o punho era muito maior que o meu, então ele disse para um colega, ei, bora socar punho com punho, o meu colega disse, tá é doido, vai com o alemão, aí ele perguntou para o outro, bora? Punho com punho? E ele respondeu eu não, vai com o Murilo. Aí ele perguntou para mim, bora Murilo? Eu disse, tá aqui minha mão, e fechei minha mão e coloquei na direção dele e disse mais, pode dar-lhe socos o quanto quiser, ele dele muitos e quando acabou os ossos da mão dele tava só sangue e caroços, e com a mão tremendo ele disse, pô vou embora ver minha mão, mamãe vai falar muito e foi embora, os meninos olharam para mim e minha mão assustados, estava dormindo tranquilamente no meu quarto quando o muro do vizinho, atravessa o teto de casa, o muro da laje dele, caiu em cima de mim que eu afundei com os entulhos da cama que até varei ela. Fiquei soterrado, aí sem entender nada eu saí debaixo dos escombros olhando para cima, e lá tava um buraco enorme no teto e uns 2 lá em cima me olhando com cara de espanto. Eu gritei de lá, vocês estão doidos? Olha o que fizeram, peguei um tijolo e quase jogo neles. A senhora, mulher do vizinho, foi perguntar se tinha acontecido algo grave comigo, meu cunhado lá também, e eu irritadíssimo porque eu tinha acabado de tomar banho e ia ter que tomar outro. Ventilador ficou todo em pedaços, e meu cunhado contando, eita, eu pensando que ele ia sentir dores, que nada. Ele era preocupado com o banho, kkkk cê é louco? E muitos outros em resistência. Inteligência e sabedoria que derrotou vários pastores em debates e outras coisas. Uma vez um irmão temava comigo que tinha a frase, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser na Bíblia, e ele disse que ia procurar, ele procurou e procurou. Perguntou para outros pastores e todos os pastores eram muito sábios nas escrituras, dizendo ele, e todos os pastores confirmaram para ele que estava na Bíblia, mas ninguém encontrou, no último ano do ensino médio. Fiz 3 provas para os colegas na mesma hora e ainda fiz a minha também. 4 provas da mesma matéria na hora e as provas eram diferentes uma das outras. Uma vez meu tio ia fazer uma operação do coração urgentemente, mas ele estava muito mal. Tava todo vermelho e inchado, com dores nas articulações e juntas. E eu me lembrei, espera aí, esses sintomas são os mesmos que chikungunya. Falei e mostrei para os pessoal mas ninguém deu a mínima. Os médicos não sabiam diagnosticar o que ele tinha e estava com medo de dar remédios errados para ele, por causa do coração. Levaram ele para outro estado para exames urgentes, lá também não conseguiram diagnosticar, e eu falando, foi que quando voltaram para Belém enfim conseguiram descobrir o que ele tinha, e era mesmo o que eu dizia, chikungunya, deram o tratamento certo. Ele se curou e fizeram a cirurgia e deu tudo certo. Minha avó uma vez disse quando perguntaram para ela sobre mim, ela disse,
Ele é muito instruído na palavra, ele estuda desde garotinho, ele é muito inteligente, perto dele, sabemos nada, jamais. Perdeu um debate em áreas como desenhos, filmes, política, futebol, religião e mesmo usando o básico. Teologia contra textos só usando o básico de argumentos científicos e muitos outros feitos em inteligência. Habilidoso que, jamais perdeu no elogio do PlayStation 1. Vencia jogadores experientes sabendo o básico de um jogo, feitos muitos mais grandes que streamers e youtuberis que até chegavam a comentar sobre mim em live. Pra hora, cara, não consigo. Pois é, tem muita gente que vai pra hora. O RT eu tinha uns dois áudios e outra, não tem mais salva não. Eu também não, É, mano, também. Da hora, velho. Eu gosto muito de orc, velho. É uma questão de gosto, né? Eu gosto pra caralho de orc, mano. Ó, mas vocês fazem ordem, depois eu reclamo que eu vou ficar matando vocês pelo meio, velho. Ai, meu Deus. Não reclama, hein, na moral. Fazer a UE os Zorda, tá ligado? Juntar a Frost Nova, Blizzard. Caralho! Quase, velho. Falta 5 minutos, falta 5 minutos, falta 5 minutos. Login e senha já tá aqui, tá de boa. Login e senha tá aqui, eu não tenho senha não, eu já fiz isso também, login e senha. O senhor vai entrar agora, eu tenho que tomar. Eu vou logar só pra fazer o personagem, velho. Segundo eu não. Cria um personagem que salva o Nick. O Nick depois eu vou que você. Da puta, velho. Caralho, o Siegfried, velho. O Siegfried, velho. Deixa eu fazer mais. Esse Siegfried tem história, cara. É um clássico, mano. Tá doido, cara. Show balance. Cara, é um cara. E outras mais em habilidades. Livramento. Aos 15 a 16 anos eu estava no interior da casa da minha avó por parte de mãe. Fomos lá no Trapicho, tinha os meninos brincando de pira-pega na maré. E era meio alto, eu nunca tinha entrado em rios fundos e quanto mais mare. Pois eu não sabia nadar, meu primo disse, bora brincar com eles? Eu disse, tá doido? Eu não sei nadar, ele disse, para de brincadeira e me empurrou de lá de cima, eu caí naquela água meio barrenta amarelada e fui lá profundo, voltei desesperado, mas quando cheguei à superfície eu comecei a nadar como se já soubesse, não estava nem nervoso. E os meninos pulando e nadando perto de mim, meu primo disse, né tu que não sabia nadar? Eu sorri e fui nadando até a ponte como se realmente eu já soubesse, subi e disse pra ele, e tá doido caramba, eu não sei nadar não, aí ele disse. Agora sabe ha. Meu pai tentou me atacar com a ponta de um pequeno banco, porque eu disse que não fazer o que ele me mandou, me atacou 3 vezes muito rápido, mas eu consegui me defender, se eu não consigo, ele teria enfincado a ponta do banco na minha cabeça, ia sofrendo de infarto, ou AVC, ou derrame no dia 25 de dezembro, suposto dia de nascimento, nona comparação com Jesus, dia do suposto nascimento, as veias da parte do coração, do pescoço até o meu rosto esquerdo ficou todo repuxado, e eu mesmo com os olhos abertos, eles estavam escurecendo, quando estava quase para fechar completamente. Eu disse mentalmente, mas não pareceu ter sido eu que quis, eu disse não, eu não posso morrer agora, e me debati na cama feito minhoca. E eu fui voltando ao normal, fui até o espelho para ver se eu não tinha ficado com alguma sequela, e só as veias de dentro dos olhos, a da parte branca estavam todas visíveis, quase como essa imagem e muitos outros livramentos. Acontecimentos sobrenaturais, meu quarto amanheceu todo cheio de água, nunca tinha visto isso na vida até hoje, não tinha chovido, e mesmo se tivesse, a casa tem teto, né? Como foi neste dia, estávamos perto de uns prédios. Meu colega, meu primo de 2º grau, e eu, lá nos prédios estava soltando fogos de artifícios. Aí o meu colega parou e disse olha, bora fazer o seguinte, o primeiro vai ser o impulso do Rodrigo, o segundo vai ser o meu impulso, o terceiro vai ser do Murilo. E foi o primeiro fogo de artifício um pouco mais alto que os prédios, o segundo foi mais alto que o primeiro e o terceiro que seria o meu, foi igual uma flecha com anéis ao redor dele e foi muitíssimo mais alto que os outros dois. E não parava.
de subir, foi quando um policial da cavalaria parou a gente e nos revistou, na casa da minha tia. Tinha saído minhas primas e eu, fomos na casa de uma colega delas, passamos por um beco todo escuro, aí eu vinha 3 homens, um sem camisa de tatuagem, um empurrando uma moto e outro fumando, passaram olhando pra gente e eu olhei pra eles. Então um balançou a cabeça no sentido de cumprimentar e o outro disse pra mim, e aí? E eu disse fala. As minhas primas perguntaram pra mim se eu conhecia eles e eu disse que não. E elas então como eles falaram com você? Eu disse isso acontece muito, eu estava meio dormindo, quando ouvi uma voz me chamando que até me espantei, pensei ser meu entre aspas pai. Então só fiquei com os olhos fechados mesmo e ouvi de novo claramente me chamar, e parecia vir do teto, e não chamou mais. Minha irmã e eu estávamos sozinhos em casa, éramos crianças ainda, tava chovendo muito, muito mesmo. Então resolvemos ir para a casa da vovó por parte de pai que ficava na outra rua, pegamos capa de chuva, sombrinha, fechamos a casa e fomos embora. No meio, entre a nossa rua e a outra, tinha como se fosse um rio, mas era que estava alagado mesmo, hoje é uma avenida, e escorria o rio. Chegamos na casa da vovó e lá estavam nossos pais. E eles perguntaram vocês fecharam a casa direito? E eu disse sim. E eles cadê a chave? E eu procurei e não achei. E o meu pai disse, pois tu vai procurar essa, e não volta sem ela, senão tu vai apanhar e muito. Então eu saí naquele temporal, parecia que o céu ia cair, e eu tava com mais medo da chuva do que de apanhar, saí e olhei para a rua. Não dava para procurar nada que tava tudo alagado, então caí de joelhos na água meio chorando. Foi quando algo esbarrou nas minhas mãos, eu tirei das águas e era uma chave que o entre aspas rio tinha trazido. Voltei feliz para casa e dei pros meus pais, contei a história. Agora não sei se era chave de casa hahaha. Uma vez quando adolescente acabei caindo em uma plantas que estavam na frente da casa de um vizinho na rua onde minha avó paternal morava. No meio da planta parecia que eu ouvia vozes e a planta ainda se mexiam. Foi que fui até empurrado da planta que eu caí de bunda no chão. Bem, se eu caio eu não me lembro bem, mas que fui empurrado da planta para a rua de volta isso sim, e muitos acontecimentos estranhos. Sobrenatural, mensagens subliminares igual uma cena do filme Constantine. Seu tempo está acabando para comprar um novo Chevrolet. Estava falando com um colega perto da pista e disse para ele, o único que eu devo servir e obedecer é. Até que um carro me chamou a atenção na mesma hora que eu falava e nele estava escrito Jesus. Teve uma vez que estava um colega e eu em casa, falando sobre igrejas e que eu ia visitar uma. E o celular se desbloqueou sozinho e tipo, a Cortana, a secretaria virtual disse, sem eu ter perguntado. E olha que eu tinha que desbloquear o celular, falar a frase, Oi Cortana, ou Ok Google e fazer essa pergunta. Aqui estão as igrejas próximas a você. Mas não fiz nada disso. Uma vez vi um espírito igual uma sombra, um vulto, indo para debaixo da minha cama. Uma vez puxaram meu lençol do nada. E muitas outras coisas. Vez que meu tio que é meio mudo e meio surdo, ou seja, ele não fala direito e não escuta de longe, fomos no igarapé o qual a minha avó maternal disse que não era para ir meio-dia. E eu teimoso fui com ele para ver se aconteceria alguma coisa. Tomamos banho e quando estávamos uma certa distância sentiam como se algo tivesse me deixando tenso, tipo algo querendo me apertar, sensação estranha. Aí eu olhei para trás, vi de relance uma espécie de sagitário. Feito de água, e foi muito rápido. Mas minha vista captou, estava em cima da água e se desfez na água que até ouvi o barulho como se tivessem jogado algo na água, bati nas costas dele assustado e corremos. A vovó disse que era a mãe d'água que tinha me flechado, e que uma vez ela tinha caído nos entre aspas 7 mares e estava se afogando sozinha no raso e não conseguia sair, até que puxaram ela. Muitos e muitos mais acontecimentos de todos os tipos após meus 18 anos. Continua.